O que preciso saber sobre Jesus Cristo? Boa noite, irmãos. Eu sou o pastor Marcos Menezes do canal Evangelho do Reino. Estou aqui essa noite para a gente falar de um tema. Eu peço a permissão para entrar na casa de vocês. Peço licença para ocupar um pouco do tempo de vocês. Muitos julgam e veem como um incômodo a nossa pregação do Evangelho e acham que estamos atrapalhando suas vidas, enchendo seus ouvidos com palavras vãs. Mas como posso eu ver pessoas num caminho onde vão levá-las à destruição, vão levá-las para a perdição e não fazer nada? É difícil você ver o mundo como está e o caminho que os homens estão tomando em direção à perdição e à destruição. Muitos estão se esquecendo de Deus e achando que as Escrituras, o que ela diz para nos alertar, é mero conto de fadas e fantasias. É complicado você ver muita gente pensando que estamos aqui por nós mesmos. Não que eu não tenha que vigiar também e tenha que fazer as coisas certas para alcançar a salvação. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui, por Jesus e para Jesus. Quem sou eu? Não desejo fama, não desejo glória, pois toda a glória deve ser dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu não salvo ninguém, homem nenhum salva ninguém, pastor nenhum salva ninguém. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desculpa, essa estada aqui, esse vídeo que faço, é para que o homem tenha consciência e ganhe o despertar da visão espiritual. E tenha em mente que as palavras que estão na Escritura, elas são verídicas. E foram reveladas aos profetas através do Espírito Santo de Deus. A palavra que consta nas Escrituras, ela é a palavra de Deus. Meu filho apareceu aqui, do lado, gravando, ele apareceu agora aqui na lateral, mas é assim, gravando em casa é normal, viu? Mas, irmãos, quando eu estava dizendo para vocês como eu posso ver as pessoas no caminho errado, aonde vão levá-las à perdição e não fazer nada, como eu posso? Eu não consigo. Eu sei que se não for Jesus na minha vida, se não for Espírito Santo, eu não vou conseguir mudar ninguém, porque quem muda as pessoas não sou eu, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo estando na minha vida ou na vida de quem prega. Sabemos que nós somos pecadores e pedimos perdão a Jesus Cristo, para que nós tenhamos em nós o Espírito Santo e com isso a capacidade de passar a palavra de Deus de forma que as pessoas entendam e despertem para Jesus Cristo. Mas o exemplo que eu vou dar dessa questão que eu estou falando para vocês, de ver as pessoas sendo levadas como enxurradas por esse mundo afora, fazendo as coisas erradas e pecando contra Deus e achando que está tudo certo, relativizando as coisas, achando que a verdade é relativa, achando que o caminho é relativo, qualquer caminho leva a Jesus Cristo. Isso tudo é mentira. Só existe um caminho que leva a Cristo. E esse caminho passa pelas Escrituras, que as Escrituras apontam a Jesus Cristo. Como Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é o único caminho, não existe outro caminho.
Não adianta procurar por ali, por lá, por lugar que for, vocês não vão encontrar. O único caminho é Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo, como eu posso ver tantas pessoas? Você anda por essa cidade de São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Você vê tudo sendo feito errado, mas as Escrituras já dizia isso. Que muitos irão pelo caminho errado. Muitos irão pelo caminho errado. Mas se eu conseguir despertar uma alma sequer, uma alma para Jesus Cristo, há festa no céu por uma alma que se converte do que por outros 99 justos. A festa é muito grande. Então, que esse vídeo alcance uma pessoa e ela entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando de religião, não estou falando nada disso. Eu estou falando da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha religião. Ele é o Filho de Deus, é o primogênito de toda a criação. Ele foi criado primeiro. E mesmo assim Deus deu o seu Filho para morrer por nós, que outrora éramos pecadores. Você daria o seu filho para morrer por algum pecador? Por um justo que seja? Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Mas voltando ao que eu estava dizendo, como eu posso ver tantas pessoas indo para o caminho errado e não fazer nada? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês veem um pai dado a mão com seu filho pequeno, caminhando pela calçada, e de repente esse menino desprende da mão do pai e ele corre em direção a uma avenida movimentada, carro para cima e para baixo. E esse menino correndo pela calçada, e você vendo que ele vai atravessar a avenida e ele passa ao seu lado. O que você vai fazer? Você vai segurá-lo e entregá-lo ele de volta ao pai? Ou você vai deixar ele passar por você e entrar na avenida e ser atropelado? É claro que pelo instinto do homem, nós vamos segurá-lo, impedi-lo que entre na avenida e aconteça um acidente. E com isso, você entrega ele ao pai e o pai te agradece. É óbvio que isso é uma analogia. É uma analogia, porque essa criança que atravessou a rua é o homem que não despertou para as coisas de Deus, que não despertou para Jesus Cristo. Esse é semelhante a essa criança que, por falta de conhecimento e entendimento, segue em direção à avenida. Irmãos, o Espírito Santo é Ele que nos corrige, que nos admoesta, que nos coloca nos trilhos. Portanto, o homem que ouve a voz do Espírito Santo e permite que Ele te corrija, te convença do pecado, te convença do erro, e você arrependido pede perdão a Cristo, pede perdão a Deus, reconhece a grandeza de Cristo, o Salvador, o nosso Salvador, e entende isso e tem fé nisso. É grandioso isso, irmãos, porque quando nós entendemos qual é o papel, como Deus é perfeito na colocação desse papel das Escrituras nas nossas vidas, que ela aponta para Jesus Cristo, para a nossa salvação, é Ele que nos salva. Portanto, aquele que ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, não rejeite. Está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque é Ele que nos corrige, é o Espírito Santo em nós, que vai nos levar em direção a Cristo, que vai despertar os nossos olhos, que vai fazer com que a gente acredite. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir o que Deus falou, deixou escrito para nós, as Escrituras.
A fé vem através disso. Mas como eu disse, lembre que é o Espírito Santo que nos corrige, que nos conserta, que nos coloca nos trilhos, nos renova, nos dá força para continuar. É o Espírito Santo. E eu digo com tudo isso, permitam que a verdade alcance os seus corações. Não deixem que o espírito do incômodo proíbam vocês de ouvir e refletir sobre a palavra. Irmãos, aos que despertaram para Cristo, têm a incumbência de pregar a palavra, mas em qualquer lugar, não apenas no púlpito da igreja. As pessoas que despertam para Cristo, elas têm a incumbência de pregar a palavra, mas aqueles que despertam para Cristo não pregam a palavra por obrigação, pregam porque isso preenche, isso nos dá força, nos renova, isso preenche a gente. Quando você prega a palavra para outra pessoa e a pessoa desperta para Cristo, esse é o pagamento que nós recebemos. A felicidade, a nossa felicidade para a pessoa despertar para Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo habite nela, com isso consertando ela e preparando ela para a volta de Cristo, não tem pagamento para isso. É muito bom isso. E quando a gente desperta para Cristo, nós temos que pregar a palavra, o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho da verdade, porque o Evangelho da verdade é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, o primogênito de toda a criação, é Ele. E Ele diz, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, quando nós despertamos para Cristo e conhecemos a boa palavra, e conhecemos a promessa do mundo vindouro, conhecemos o que está sendo preparado para a nossa salvação, conhecemos a nova Jerusalém que vem, conhecemos Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja, e sabemos de tudo isso. Quando perguntar para você e você tiver que decidir, você vai seguir os caminhos de Deus ou os caminhos do demônio? Falando assim parece fácil, né? Falar, não, claro que eu vou seguir os caminhos de Deus. Siga os caminhos de Deus. Parece fácil. Mas seguir os caminhos de Deus significa rejeitar o mundo. Significa rejeitar as obras do mundo. Portanto, Jesus Cristo disse que nem todos aqueles que chamarem de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Ou seja, obedecer a Deus, obediência à palavra de Deus. Não é só ler a palavra, mas praticar a palavra de Deus, fazer o que Deus pede, o que Ele quer da gente. É isso que devemos fazer. Bem, irmãos, mas o foco da minha pregação sempre foi, desde o início desse canal, o foco da minha pregação sempre foi falar de Jesus Cristo. Pois é Ele que é o único Salvador, não existe outro. É só Deus, através de Jesus, que há a palavra de salvação. Só em Deus. A palavra de salvação só existe em Deus. Fora de Deus não há salvação. E a salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a promessa, é a segunda aliança. A segunda aliança de Deus para com o homem através de Jesus Cristo. E novamente, Ele é o primogênito de toda a criação. Foi o primeiro a ser criado por Deus. A minha pregação sempre apontará para Jesus Cristo. Porque não são os homens que salvam, não são os pastores soberbos que salvam. Nunca foi o homem e nunca será. Quem salva é Jesus Cristo, que através da sua autoridade permite que o Espírito Santo entre em nós e nos conserte, e nos prepare, e nos santifique,
e troque as nossas vestes sujas por vestes brancas, para que estejamos preparados para o dia da volta de Jesus Cristo. É isso, irmãos, é esse despertar que nós temos que entender e ficar claro para nós, para nossas vidas. Então, o que eu quero deixar para vocês como palavra, que é importante, que Jesus Cristo, lá em João 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, isso é para concluir e certificar o que eu estava falando. O homem sozinho não pode nada. O homem, para poder mover as coisas nesse mundo, precisa estar apoiado com Jesus Cristo e apoiado através do Espírito Santo. Só assim nós podemos mudar o mundo. Nós podemos despertar as pessoas, fazer com que elas entendam quem é Deus, a grandiosidade do Deus que existe, o Deus Altíssimo, o tamanho do poder e a glória e a santidade que há nele, o único Deus vivo, não existe outro. Oh, meu Deus, é tão grandioso que a gente não sabe nem como mensurar o tamanho de Deus, porque a grandeza dele é astronômica. E o seu Filho, que agora através dele, e o homem que crê em Jesus, não perece, mas tem a vida eterna, aquele que crê em Jesus. Lembre-se que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Porque essa graça é uma graça imerecida. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus, através da morte de Jesus Cristo, nos concedeu, através do sangue de Jesus Cristo derramado, nos concedeu a graça da salvação. Ai, ai. Voltando aqui o vídeo. E voltando a falar, irmãos, o sentido deste vídeo é que vocês entendam o que digo. Entendam que tudo é por Jesus e para Jesus. Sou um servo de Deus, portanto sirvo a Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quero o bem de todos e sei que neste mundo teremos tribulações, mas sejamos fortes, pois tudo isso é passageiro. Ou porque desceremos à sepultura, ou porque Jesus voltou e é chegado o dia da salvação. Mas, irmãos, deixo essa palavra que está lá em Efésios para reflexão. No Efésios 4, dos versículos 20 ao 24. Mas vós não aprendeste assim a Cristo? Se é que eu tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, a nossa mente, renoveis através da nossa mente, rejeitais o mundo que jaz no maligno, e renoveis a nossa mente, olhando para as coisas do alto, para as coisas que são de cima, para as coisas do céu, para as coisas que vêm do céu, para que nós consigamos, através da nossa força, da nossa vontade, da nossa fé em Jesus Cristo, alcançar e trilhar o caminho da salvação. Irmãos, pensem nisso, e estejam preparados para a volta de Jesus Cristo. Ele vem, Ele está voltando. E vocês veem diante do cenário do mundo as coisas que estão acontecendo. Através de Mateus 24, que fala sobre o que aconteceria antes da volta de Cristo. E muita coisa daquilo que Cristo disse em Mateus 24 está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, fomes, peste, terremotos.
O amor no coração do homem se esfriando. O homem está fazendo atrocidades, perversidades que, aguçados por Satanás, o homem está fazendo atrocidade atrás de atrocidade e não vê que isso condena ele. Nós nos desesperamos nessa vida que é passageira e é curta e se esquecemos de trabalhar para a vida eterna, que é o reino dos céus. Mas pense nisso e guarde isso para vocês, que o único que pode nos conduzir à salvação é Jesus Cristo, através do Santo Espírito de Deus. Irmãos, tenham uma boa noite, fiquem com Deus. E que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho, Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus, e que Deus abençoe a todos vocês.